caros amigos, tudo bem? Mais um bate-papo, mais uma apresentação de uma empresa que nós admiramos, gostamos, temos os mesmos valores. Essa série Parcerias é uma série que nos dá muito orgulho e, uma convicção que temos. Eu acho que nós temos certeza que, principalmente a pandemia nos mostrou, né? A pandemia nos obrigou a perceber que parcerias é um verdadeiro combustível para os negócios, uma verdadeira gasolina para os negócios. Não dá para negar que tem gasolina boa e gasolina ruim, né? Então essa série Parcerias são as gasolinas boas, que para a gente faz muito sucesso. Como nós temos uma empresa de fomento, muitas vezes o problema não é capital, o problema é a nossa solução. E não é justo a gente empurrar capital, tentar forçar uma operação de capital, sendo capital não é o problema. Às vezes as empresas até acham que é um problema, mas vai ser uma anestesia. Se você liberar crédito naquele momento, automaticamente vai anestesiar, vai passar a dor da empresa, mas logo, logo ela retorna com um problema maior. Então para a Federal Invest faz muito sentido ter bons parceiros, onde a gente pode indicar os clientes. O que a Federal ganha com isso? Nada. A Federal só indica clientes, indica parceiros que possam solucionar o problema delas. Nossa missão social é realmente fomentar empresas, entendeu? Então, é uma joint venture, as duas se juntaram? Não. Normalmente, dessa série de parcerias, ou os grandes parceiros que nós temos, nós precisamos de parcerias para indicar, para solucionar um problema de um cliente que acreditou em nós, que atravessou o país, atravessou o estado, procurando a Federal como uma solução. Como nós não temos uma solução, essa empresa aqui é uma empresa tradicional de mercado, é uma empresa que todo mundo que a gente indica vem bons retornos depois. Sugiro que esse seja o caminho para você. Para logo, quando você precisar de fomento, a gente está realmente disponível. Mas o teu problema hoje é este. E nós indicamos uma outra empresa que vai fazer solução. Então, essa série é para homenagear, é para publicar as pessoas de bem. Normalmente, o mercado, a internet é muito cruel, né? Só publica o que é ruim, mas por que não apresentar bons parceiros e publicar bons parceiros? Então, obrigado pela presença de vocês, pela companhia de vocês. Hoje convidei uma empresa que já é parceira nossa, que atende nossos clientes com muita satisfação, que é Multicrédito. Bernardo é o executivo responsável pela implantação de novos produtos, novos negócios, novas parcerias. Bernardo, você me ouve bem? Bom dia, Renato. Bom dia, caros amigos. Primeiro, obrigado pelo convite, Renato. É uma satisfação imensa estar aqui contigo nessa live, divulgando a Multicrédito, divulgando essa grande ferramenta poderosa aí no mercado varejista brasileiro. Quem é Bernardo? Quem é Grupo Multicrédito? O Grupo Multicrédito iniciou os trabalhos lá em 1984. Esse ano estamos completando 41 anos de mercado. Estamos espalhados pelo Brasil aí de forma física, de forma presencial. Temos mais de 20 escritórios, de leste a oeste, de norte a sul. A gente está pronto para atender o mercado brasileiro, o varejista, o lojista. Temos pessoas capacitadas, treinadas, experientes para trazer soluções de crédito, Renato, para o mercado, certo? Quem é Bernardo? Bernardo começou no Grupo Multicrédito lá em 2008, 17 anos atrás, lá em Maceió, Alagoas, como executivo. Em 2020, tive o convite para assumir a coordenação da Regional Nordeste, onde tive uma área de atuação maior. E ano passado, recebi o convite para vir para São Paulo, para trabalhar aqui na matriz do grupo e gerenciar todo esse canal de parcerias, todo esse canal de parceiros, certo? Que é isso que está aí na tua camisa, né? Parceria e fomento. Então, assim, qual o propósito da Multicrédito hoje no Brasil, Renato? Nada mais é do que democratizar o crédito no Brasil. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso modelo de negócio. É isso que a gente corre atrás todos os dias. É isso que a gente vai dormir pensando como melhorar e acorda no outro dia tentando executar. Como democratizar o crédito para o consumidor brasileiro? Hoje, o consumidor brasileiro ele é muito judiado, né, Renato? Hoje,
no Brasil. As empresas não querem conceder crédito, ele vai atrás de um cartão de crédito, dá um limite baixo para ele, quando ele consegue um cartão de crédito. Então, assim, a Multicrédito ela vem como uma ferramenta para dar crédito para aquele consumidor, um crédito bom, um crédito que supra as necessidades dele naquele momento, que ele consiga ter acesso a algum item, algum produto que faça relevância, diferença na vida dele. Só para você entender, a gente é especialista em óticas. Então, ótica, a gente não está falando de supérfluo, né? Não está falando de algo que, hoje eu posso comprar, amanhã eu não posso. Não, eu estou falando de saúde. Então, hoje, quem usa óculos, o óculos é o fiel escudeiro dele, né? Sem óculos, ele não enxerga nada. Então, a gente consegue proporcionar essa qualidade de vida, essa melhoria de vida para um pai de família, para uma mãe de família, para o filho, para a filha daquele pessoal que não tem crédito para comprar aquele óculos, entendeu? Um óculos de qualidade hoje tem um ticket médio acima de R$ 1.000. Então, essa é a nossa missão, Renato. É isso que a gente busca todos os dias, democratizar. E a gente faz isso de forma digital, certo? De forma eletrônica. Hoje não existe mais papel dentro do nosso negócio. O consumidor vai até a loja, ele consegue fazer uma compra apenas com o documento dele em mãos. A gente não pede comprovante de renda, não pede comprovante de residência. O nosso sistema é muito rápido, muito prático, muito simples, muito otimizado. Então, ele já sai da loja com aquele boleto bancário, com aquele carnezinho, e vai fazendo os pagamentos dele. E o benefício para o lojista é que todo aquele negócio que foi liberado, ele é 100% garantido pelo Grupo Multicrédito, ou seja, o lojista não tem preocupação com cobrança, com inadimplência, com nada. Ele sabe que ele vai vender R$ 100 mil, Renato, e ele vai receber os R$ 100 mil. Então, assim, hoje isso é algo muito importante para o empresário, liquidez. Se ele não tiver liquidez, o negócio dele quebra. Então, é isso que a gente busca nessa sociedade, nesse nosso Brasilzão. Eu gosto muito da proposta Multicrédito, Bernardo. Não dá para negar que é uma solução que casa com um bom serviço prestado para o lojista. É muito ruim o lojista se preocupar em vender a prazo, assinar promissória, pegar cheque, onde guarda esse cheque, onde que cobra, como que cobra, entendeu? E para o consumidor que está precisando de algum produto, automaticamente ter o direito de poder comprar aquilo com necessidade. É lógico que toda vez que eu percebo, toda vez que eu imagino, toda vez que o consumidor puder levar comprovante de endereço, comprovante de renda, é sempre melhor. Mas muitas vezes ele esqueceu, entendeu? Muitas vezes ele esqueceu. E a Multicrédito tem essa habilidade, por 40 anos de mercado, sei lá, alguns milhões, vários milhões de consumidores já atendidos no Brasil há tanto tempo. Então, eu imagino como isso é prazeroso para a empresa Multicrédito. Então, quando a gente indica a Multicrédito, é que eu percebo que o lojista, que o empresário, que o prestador de serviço, normalmente dá crédito pela afinidade, não pela parte técnica. Perde, porque assim, o pior de dar crédito, eu incentivo as empresas que vendem a prazo se cadastrar na Multicrédito, porque o pior do crédito, porque assim, quando você vende a prazo, naturalmente você vai perder uma coisa ou outra, tá? Mas muito pior do que você perder os R$ 100, os R$ 200 ou os R$ 500 da parcela, é perder aquele consumidor pro resto da vida, falando de lojista, entendeu? Falando de lojista. Então eu percebo que o empresário, quando ele está sozinho na cidade dele, ele vende para quem ele conhece, para quem ele quer, às vezes perde um amigo ou outro, que vai cobrar 3, 4 vezes, o cara fica chateado. Então não é que ele perdeu a venda, ele perdeu aquele cliente pro resto da vida, muitas vezes, entendeu? E na prática eu vejo uma solução real. Na prática eu vejo uma solução honesta. É importante lembrar o seguinte: não é todo varejo que normalmente se encaixa um crediário próprio, mas existe alguns segmentos que ele encaixa muito bem. Tá? Você pode me lembrar, pode deixar uma dica aqui, quais são os segmentos que melhor se encaixam nesse modelo de negócio? Não que a Multicrédito não negocie com ninguém, dá para sentar e conversar, mas tem modelos que já é provado um sucesso um pouco maior. Você pode citar uns 2, 3 tipos de negócio que a gente encaixa muito bem, ô Bernardo? Perfeito, Renato, perfeito. Só falando sobre isso, o final da tua fala,
tudo tem um como, um quanto e um porquê. Se o empresário quiser fazer negócio, nós estamos aqui para apoiá-lo, certo? Independente do ramo, segmento ou região. Mas hoje nós somos especialistas em ótica, a gente trabalha muito bem dentro de óticas, somos especialistas no ramo de turismo, Renato. Temos também uma grande quantidade de clientes no ramo de móveis, eletrodomésticos, e também estamos nos consolidando no ramo mole, que é o ramo de calçados e o ramo de roupas unissex, roupas masculinas, femininas. Então, assim, são ramos que a gente consegue trabalhar muito bem, tem muita aderência, não só por parte do lojista, como também por parte dos consumidores. Existe uma área que eu conheço o Multicreto, gosto do Multicreto, tem uma área que para mim ainda ficou meio. Eu não estou te sinucando aqui no meio desse bate-papo, mas vai bem na área de estéticas. Você acha que dá para quem tem clínica de estética, você acha que artificial, harmonização artificial, alguma coisa desse gênero com ticket médio acima de 800 ou R$ 1.000, R$ 2.000, você acha que é possível sentar e conversar com a Multicrédito? Com certeza, Renato. Nós temos grandes cases de sucesso espalhados pelo Brasil, com grandes redes de clínicas de estética. Hoje está muito na moda a harmonização facial, né? Clínicas odontológicas também, com as facetas. Então, assim, a gente, como eu te falei, a gente consegue encaixar o nosso negócio dentro do negócio do empresário. A gente consegue atender ele. Ah, qual o melhor parcelamento para o teu negócio? É X, é Y? A gente consegue trazer essa funcionalidade para ele, entendeu? O nosso negócio não é engessado, Renato. A gente deixa isso muito claro nas nossas reuniões, nas nossas apresentações. A gente escuta o empresário, vê quais são as dores dele, quais são as dores do negócio dele, do dia a dia dele, e a gente juntos monta um negócio que faça sentido para ele, porque não adianta a gente chegar lá com um produto engessado, travado, e ele não vai conseguir fazer nenhuma venda, ou vai atingir um público muito pequeno ali do montante dele, né? A ideia é que realmente a gente faça diferença no montante, no volume, no faturamento daquele empresário. Eu assim, o Bernard, eu gosto muito de alinhar as expectativas. Tá? Eu gosto muito de alinhar as expectativas para não haver frustração. Entendeu? Muitas vezes o empresário fala, vou colocar multicrédito e a partir de amanhã eu vou querer vender dobrado, triplicado e não vou fazer mais nada. Então, assim, é, eu sei que todo negócio existe um período de maturação. Existe um período, assim, não dá para negar, eu também não posso negar o seguinte, quem se especializa em vender a prazo, não é que vende 10% a mais, vende o dobro a mais. Assim, eu convidei a Multicrédito pelo orgulho que eu tenho dessa parceria. Pô, quando o empresário se propõe a conhecer o produto, se propõe a passar pelas etapas de conhecimento, depois de 2, 3 meses, não é que aumenta em 10%. Pô, que empresa que não quer vender dobrado? Que empresa que não quer pegar um preço mais justo? Entendeu? Porque às vezes, sem querer, ele não sabe fazer conta e não é maldade. Um óculos que custa R$ 1.000 à vista não pode ser vendido por R$ 1.000 à vista. A Multicrédito, pelo menos o feedback que eu dei para os clientes que eu indiquei, a Multicrédito entrega relatório, perfil de cliente, o perfil de vendas, repassa para o consumidor, repassa para o consumidor o número de parcelas que ele quer, em 6 parcelas, em 7, 8, é o consumidor que escolhe, entendeu? Então, mas eu queria saber o seguinte, Bernard, pensando em alinhamento de expectativa para não haver qualquer tipo de frustração. Tá? Tem empresas boas. Eu imagino o seguinte, que como em qualquer negócio, tem empresas boas que querem fazer parceria. Aí elas vêm, acham que é apertar o botão andar sozinho e acaba se frustrando. Quanto tempo de mercado a empresa consegue consolidar? Porque existem algumas etapas, né? Na hora de preencher cadastro, o cara não sabe. Então, a etapa de preencher cadastro. Depois a etapa de reembolso. Pô, como é que funciona esse tipo? O que é o reembolso? Entender para a etapa de reembolso. Depois, quando meia dúzia de cliente vai lá e é rejeitado. Poxa, por que é rejeitado esses clientes? Entendeu? Na hora que ele não vendia a prazo, as pessoas nem entravam. Agora, de cada 10 que entra, rejeita metade. Então, assim, é importante se dedicar para entender o produto. Agora, eu quero dizer o seguinte, para empresas que quiserem só apertar botão,
não tenho dúvidas que vai fazer o cadastro em um mês para a brincadeira. Tá? E perde a oportunidade. Mas a empresa que quer se dedicar a entender o produto, para ela vender 2, 3 vezes mais, quanto tempo que demora para esse amadurecimento e quais são as etapas que a gente chama de etapa de entendimento, que a gente chama de crítica. Qual que é a etapa de atrito? Essa parte você não conhece. Aquela parte você não conhece. Como é que funciona toda a etapa de atrito para a empresa ultrapassar esse atrito e entrar numa zona de conforto e aí começar uma parceria boa? Explica um pouquinho sobre isso. Perfeito, Renato. Deixa eu começar pelo time de implantação. Hoje, quando o empresário dá um ok para o nosso time de vendas, para o nosso time de negócios, em uma semaninha ali, no máximo, a gente já consegue implantar e deixar o produto, o serviço rodando dentro da loja dele, ok? Esse é o primeiro ponto. Para ele conhecer todas as funcionalidades, todos os benefícios, todas as ferramentas, todos os relatórios, tudo que a Multicrédito pode oferecer para aquele empresário, Renato, e por consequência para o consumidor, um tempo ideal é 90 dias. 90 dias eu acredito que seja um tempo de sucesso para que o empresário consiga nos conhecer de ponta a ponta, de trás para frente, de frente para trás, e que a gente consiga entregar para ele tudo que a gente prometeu, tudo que a gente alinhou. E aí sim as nossas expectativas ficam alinhadas. Você bem colocou aí, 30 dias, talvez ele não consiga mensurar. O cara nem entrava dentro da loja dele. E agora ele está entrando e a gente está aprovando, ele está vendendo mais, mas tem que ter todo um trabalho de marketing, tem que ter um trabalho de divulgação. Imagina aquele empresário lá na cidade dele, Renato, há 30, 40, 50 anos, dizendo que não vendia no boleto, que não vendia a prazo, e de repente ele começa a vender. Tem que ter todo um trabalho de divulgação, você concorda? E a gente apoia os empresários nesse trabalho de divulgação também. A gente tem um time de marketing muito forte aqui na nossa matriz, que a gente dá todo o suporte também para esses empresários, para esses lojistas, para que eles façam toda a divulgação do negócio de forma virtual, de forma digital, e também, Renato, fazemos todo o apoio e suporte de forma presencial, com materiais impressos. Se o empresário quiser, a gente coloca banner, faixa, adesivo, display, enfim, a gente faz todo um trabalho diferenciado para fomentar vendas e novos negócios. Viu, Bernardo? Eu gosto muito da Multicreto, assim, eu gosto muito da proposta da Multicreto, que é uma proposta nossa também, é o que nós confiamos, é o que nós, é no que a gente acredita, entendeu? Eu não tenho dúvidas, eu vejo as pessoas treinar funil de vendas, treinar a equipe, treinar tal, mas assim, principalmente o material de consumo do dia a dia, a gente percebe que brasileiro, ele não tem uma cultura de poupar. Se você for, se você for na Alemanha, se você for na Noruega, é comum a cultura de poupar. O brasileiro não tem. Então, assim, é público e notório, isso é dados, não é boato, é dados. Vende muito no Brasil, quem vende a prazo não tem saída. E não adianta você querer colocar uma ou duas pessoas para começar a vender a prazo para você. O custo operacional fica muito grande. É sistema, é tecnologia, é afastar cliente de você porque você faz cobrança, 2, 3 cobranças por dia. Entendeu? Então, assim, eu não tenho dúvidas, Bernard, que qualquer pessoa, agora eu não estou nem protegendo a Multicrédito. Agora é uma opinião pessoal. Você quer vender muito no mercado, coloque e vende a prazo. Você pega as concessionárias de veículo, pega as incorporadoras. Tem lojas de veículo, fabricante, que não anuncia nenhum carro. Ele já anuncia a forma de pagamento. Entendeu? Se você pegar algumas óticas no mercado, algumas estéticas, eles não anunciam nenhum tipo de óculos. Ah, o meu óculos é isso. Não, eles anunciam a forma de pagamento. Entendeu? Então, quer dizer, imagina quando quebra um carro de alguém, quando alguém machuca a boca, os dentes, quando alguém quebra o óculos do filho, ou o óculos dele mesmo para trabalhar. Que situação que ele fica? Sendo que, mas ele não tá acostumado a poupar. Ou você acha que o brasileiro vai falar, esse dinheirinho eu vou guardar para quando quebrar meu óculos. Esse dinheirinho eu vou guardar para quando quebrar, quando eu precisar do meu dente começou a doer. Não guarda. Então, assim, o lojista tem que se conscientizar. Quer vender muito, tem que vender a prazo. Agora, quer ficar livre disso? Quer colocar um crediário na tua loja profissional?
40 anos de mercado, instalado no Brasil inteiro. Agora, é importante lembrar o seguinte, Bernard, qual que é o tamanho da empresa que normalmente encaixa a operação da Multicrédito? Acima de 80 mil de faturamento, 50 mil de faturamento, 200 mil de faturamento? Qual que é o faturamento ideal para uma empresa para poder encaixar exatamente o produto da Multicrédito e ser uma parceria consolidada boa e crescer constantemente? Perfeito, Renato. Perfeito suas colocações. O brasileiro não tem a cultura de poupar. Isso é público e notório, né? Não é a gente, não é Bernard, não é Renato, não é Federal, não é Multicrédito que está falando. É o mercado, né? Ninguém guarda ali pensando que vai acontecer algo ali na frente. Realmente, isso aí foi muito assertivo. Renato, essa questão do faturamento das empresas é um pouco subjetivo, mas algo em torno de 50 a 100 mil reais de faturamento mês já é uma empresa que o modelo de negócio dela pode encaixar dentro do nosso negócio, certo? Uma empresa que tem um faturamento ali na média de 100 mil reais mês, a gente já entende que é uma empresa que está faturando 1,2 milhão ano, que já é uma empresa estruturada, maturada, que já tem todos os seus processos definidos, seu organograma bem definido, né, tudo bem alinhado, tem um gerente, tem um caixa, tem um vendedor, tem um financeiro, tem um administrativo, entendeu? Tem uma contabilidade robusta. Esse tipo de empresa, ela se encaixa muito bem dentro do nosso negócio, porque a gente vai vir para somar, Renato. A gente vai vir para reduzir tempo de venda, tempo de cadastro. Como você bem colocou, a gente vai chegar para profissionalizar aquele crediário da casa, aquele carnezinho, aquele boleto da casa, que às vezes é emitido sem muito critério, que eles não têm um time de cobrança, entendeu? E aí, quando você perde aquele tempo de cobrança, você não consegue recuperar aquele crédito acaba virando um prejuízo para o empresário, e aí, quando ele fecha a conta no final do ano, ele vê o tamanho do rombo. Então, assim, a ideia da Multicrédito é justamente profissionalizar o crédito que aquele empresário está disposto a colocar no mercado, entendeu? E se ele tiver tudo isso que a gente comentou, são empresas que encaixam perfeitamente aí dentro do nosso negócio, com certeza. Pelo que eu conheço o Multicrédito, pelo menos já teve ocasiões de fazer uma operação com clientes que faturavam um pouco menor, mas havia uma dedicação dele. Não, eu faturo 50 mil, mas eu vou me dedicar a encaixar a operação, porque ele sabe, ele já faz a conta. Se eu vendo 50 mil hoje, se eu encaixo o Multicrédito, eu começo a vender 100, 120 daqui a 2, 3 meses. Então, os 100 mil, 120, 150 seria o ideal de faturamento. Mas ele sabe que eu vou passar pelo aprendizado, alguma coisa que eu imaginei não era o que eu imaginava, vou passar aquelas partes de atrito para aprender o que eu não aprendi, mas se ele se dedica para aprender, eu não tenho dúvidas que uma empresa, uma ótica, uma clínica dentária que fatura 50 mil, pode começar a vender 100, 120 e é totalmente encaixável na operação, né? Ô, Então, Renato, só complementando o que você está falando, de fato isso é verdade. Nós temos cases de sucesso com empresários que faturam 30, 40 mil mês e rodam muito bem com a gente. Agora, como você bem colocou, precisa da dedicação dele, porque ele vai ter um time menor, uma equipe menor, né? Menos estrutura, mas se ele tiver empenho, dedicação, garra, força e foco, Renato, vai dar certo. E outra, o nosso time também faz uma consultoria com ele. A gente está ali pronto e preparado e treinado para apoiar ele. Ontem eu tive uma reunião com uma empresária grande lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu passei isso para ela. Eu disse: ó, a gente consegue se adaptar muito ao negócio do empresário. Ele não precisa ser um super empresário como você. Se ele for um empresário que está no início de carreira, no começo, só tem uma loja, duas lojas, mas se ele tiver garra, Renato, se ele tiver determinação, se ele se empenhar e se dedicar ao negócio, a gente vai longe, e a gente vai junto. E a gente dá treinamento para o gerente, para o caixa, para o consultor de vendas, para o vendedor. Então, assim, a gente está junto da equipe dele. Entendeu, Renato? E o melhor, de forma presencial. A gente vai lá, olha no olho, aperta na mão, ensina o cara a vender, ensina técnicas de vendas. Então, assim, a gente é muito mais do que um crediário, do que um boleto garantido. tenho dúvidas. Eu até sugiro para as empresas que eu indico, ó, isso é uma solução que eu tenho,
mas automaticamente a Multicrédito especializa nisso. Se você, no mínimo, eu vou pedir para deixar as redes sociais da Multicrédito aqui, o site da Multicrédito, porque eu não tenho dúvida que seguindo o Multicrédito ele vai ter acesso a alguns conhecimentos, algumas publicações, mas eu não tenho dúvidas que acompanhando ele logo vai partir para essa aproximação, porque não faz sentido um vendedor com o mercado inteiro pela frente, com a apresentação inteira para fazer, ficar se preocupando em fazer cobrança sem ter aquela espelhidade com um volume tão pequeno, 100, 200, 300, 1 milhão, tá? Bernard, eu acho que é isso. Os segmentos a gente já comentou, dá para atender empresas no Brasil inteiro, automaticamente a gente sabe que é uma ferramenta, é um presente para a empresa colocar um crediário profissional. Eu gosto eu percebo que os vendedores das lojas gostam muito, porque como elas recebem comissão de toda a venda, fica mais fácil de vender, retém colaborador, quando você vende mais, você retém colaborador. Que mais? E a Multicrédito, 40 anos no mercado, não tenho o que falar. Tem uma coisa que eu gosto muito, a Multicrédito, como ela tem 40 anos de mercado, com certeza na tua cidade ela tem um monte de consumidor. Você imagina que você é de Araraquara, você é de Registro, você é da Campinas, você é do Nordeste, em Maceió, você é de qualquer cidade. A Multicrédito já tem um monte de consumidor. Então, ao você cadastrar a Multicrédito, naturalmente, que ela já anuncia para os consumidores dela, se você tiver interesse, a tal loja você tem crédito em tal loja, pré-aprovado. Entendeu? Então, queira ajuda na promoção. Então realmente não é só a empresa de fazer crediário e vender a prazo, é uma parceira que incentiva e fomenta também as empresas de varejo que acabam proporcionando isso. Para finalizar, Bernard, eu queria que você deixasse algumas considerações finais que você acha importante. Para nós é sempre uma honra e um orgulho ter empresas com os valores semelhantes aos nossos. Lembrando que sou empresa independente, com cooperações diferentes, com trabalhos diferentes, cada um vai assinar um contrato com você e vai se responsabilizar pelos contratos que vocês fizerem, mas não é possível nós, uma empresa de bem, não promover outra empresa de bem que presta serviço para a gente. Entendeu? Eu acho que o mundo tá tão maldoso de só publicar quem faz coisa errada e as pessoas boas. E quem presta um bom serviço. Pô, vamos começar então essa série Parcerias, a Federal Invest abrindo o coração e falou: esses caras prestam serviço para nós, estamos orgulhosos com valores e automaticamente sejam bem-vindos, porque esse é o nosso desejo de ver todas as pessoas de bem crescendo. Então, Bernard, com considerações finais, algum recado que a gente esqueceu? Vamos lá, Renato. Primeiro, só agradecer aí o teu tempo, tua disponibilidade e o teu convite. É sempre uma honra e um prazer estar aqui contigo, estar falando para o teu público, um público que a gente tem muito carinho, muito especial. Considerações finais, só lembrando, ano passado, final do ano passado, a gente fez uma super atualização no nosso aplicativo do Multicrediário. Então, você pode ir lá na Play Store, na iOS, e baixar, na Apple Store, e baixar o nosso aplicativo. Você vai conseguir fazer um pré-cadastro, você vai conseguir visualizar lojas que já estão conectadas com a Multicrédito, com a Multicrediário, e aí você vai iniciar a tua jornada aí junto com o Grupo Multicrédito. Renato, considerações finais, entre em contato conosco, né? Senhor lojista, entre em contato conosco, nos dá uma oportunidade de mostrar o nosso negócio, de conhecer o nosso negócio, de conhecer um executivo nosso que vai estar muito bem preparado e capacitado para entender o teu negócio, ouvir as tuas dores e ir lá e trazer um remédio, trazer uma solução. Esse é o nosso negócio, é democratizar o crédito no Brasil, Renato. Obrigado. Muito legal. Só para mim, para aproveitar o momento e deixar isso claro, tem um aplicativo da Multicrédito que o lojista já pode fazer um pré-cadastro e o consumidor pode fazer um pré-cadastro também? O aplicativo ele é voltado para o consumidor. Eu falei também para o lojista, para ele ter a experiência do consumidor, para ele entender como é que funciona, entendeu? Mas o aplicativo ele é voltado 100% para o consumidor. Mas o lojista pode fazer um pré-cadastro e até ver as lojas na região dele que trabalham conosco, que a gente pega por geolocalização.
Legal. Então, se eu, como pessoa física, quiser entrar, baixar o aplicativo do Multicrédito, eu já posso me cadastrar, você já deixa um pré-cadastro feito, até um limite definido se eu evoluir, e aí eu já tenho as lojas onde eu posso fazer compra, é isso? É isso mesmo, Renato. Ele consegue visualizar as lojas que ele pode ir lá e usar aquele crédito 100% garantido pela Multicrédito. Legal, muito legal. Lembrando, lojista, que é sempre importante entender as regras do jogo. A Multicrédito fala que garante o crédito enquanto você for parceira dela. A Multicrédito fala que libera o crédito desde que o consumidor esteja no mínimo adequado para receber o crédito. É importante, o lojista, que você, quando for fazer o parceiro com a Multicrédito, com qualquer outra empresa, alinhe suas expectativas, veja o passo a passo desse crescimento. Eu não tenho dúvidas que, pelo menos na Multicrédito, a gente vê histórias de parceria de 15 anos, de 10 anos, vendendo a prazo através da Multicrédito. Então, Bernard e toda a equipe Multicrédito, parabéns pelos trabalhos. Como a gente gosta de ver empresas incentivando a riqueza no Brasil, incentivando a atender os consumidores da forma que eles estão hoje, às vezes sem dinheiro no bolso, às vezes democratizando o crédito que ninguém vocês fazem. E muito obrigado pela parceria, parabéns pelos trabalhos e deixo um abraço para todo mundo aí. Caros amigos, para finalizar, gostaria de agradecer o prestígio, agradecer a estar conosco, conheçam as outras séries, então as séries parcerias, tem outros bons parceiros que vocês podem conhecer. Existe as séries O Poder do Fomento, que é bem bacana para quem não conhece a Federal Direito. E sejam bem-vindos, pessoas de bem, empresas de bem, sempre bem-vindas no Grupo Federal e todos os parceiros do grupo. Grande abraço, obrigado, até a próxima.